não pretendia usar o microfone no dia de hoje para tratar desse assunto, mas me senti na obrigação, em especial por a gente completar quase 15 dias do ocorrido. Esse plenário votou um projeto de socorro à economia da cidade e discutimos muito uma regra para que os termos de permissão de uso da atividade econômica mais simples, a banca de jornal, a banca de feira, o ambulante, deixasse, neste ano em que muitos deles foram impedidos de exercer a sua atividade econômica, deixassem de pagar pelo uso do solo. O TPU gera um custo, não é um custo grande, cheguei a falar deste microfone, no ano passado arrecadamos pouco mais de 7 milhões de reais, e um grande acordo conduzido pelo líder do governo garantiu, inclusive em fala do nosso presidente na Rádio Bandeirantes, na Rádio Jovem Pan, que todos aqueles que tiveram a sua atividade impedida pelo decreto do prefeito teriam o benefício do não pagamento do TPU nesse ano, e o texto deixava claro isso. A taxa anual referente ao exercício de 2020, já recolhida pelo previsionário, será compensada no exercício anterior. Então, aquele que já tinha pago ia ter compensado, aquele que não pagou não pagaria. Mas de maneira diferente do que foi votado no plenário, e isso que me assustou, e me assustou de maneira grande, o decreto do prefeito, publicado no dia 17 de julho, traz algo muito diferente do acordo e do texto aprovado pela Câmara. Por incrível que pareça, o Executivo conseguiu inventar uma taxa para solicitação do TPU para não conceder a isenção que o líder do governo daquele microfone tratou na aprovação do projeto. Eu dialoguei com o presidente, com o líder, e, não, em 2 dias corrigiremos. Passaram-se 10, isso foi no dia 17 de julho. E o que mais nos assusta é a falta da palavra. Essa é a questão que mais aqui angustia. Por quê? Porque a forma com que o decreto é publicado não sugere um passa-moleque, acaba trazendo algo muito pior, tratando os parlamentares como tolos, como que se todo o debate que foi feito aqui, que se deixou de uma semana para outra a votação, porque precisava ajustar o texto, para o texto de fato garantir o não pagamento do TPU da atividade econômica mais simples, do ambulante, do feirante, da banca de jornal, que, insisto, representou no ano passado 7 milhões de reais para mais de 50 mil pequenos negócios. O Executivo me inventa uma taxa por eventual solicitação de TPU para não conceder o benefício que a lei que o prefeito sancionou está escrita. Portanto, senhor presidente, o texto do decreto 59.620 queria o seguinte: durante o exercício de 2020, em consonância com o previsto no artigo 11 da Lei 17.403, esta lei aprovada aqui, a outorga de termo de permissão de uso a que se refere o caput deste artigo fica isenta do pagamento de eventual taxa aplicável à apreciação do pedido. É de uma inovação, então agora tem uma taxa aplicável à apreciação do pedido. Eventual taxa. Não estando dispensado, contudo, o pagamento do respectivo preço público pela utilização do espaço, o que foi debatido durante 15 dias. Então, eu não tenho outra coisa. Imaginei que não seria necessário isso. Mas vou fazer um apelo à Procuradoria da Casa, porque é absolutamente inaceitável que, depois que a Câmara comemora junto à sociedade, que conseguiu prestar algum socorro para a combalida atividade econômica, que, repito, da Prefeitura, embora tenhamos mais de 12 bilhões de reais, superávit primário,
tudo no município, não conseguiu ainda nem isso, que foi um esforço hercúleo aqui da Câmara, no final vira algo com essa dimensão. Por isso, senhor presidente, peço que a nossa Procuradoria, de maneira muito rápida, encontre os dispositivos legais, porque, na minha opinião, é descaso, desrespeito com um esforço que foi feito pela Câmara, e é inaceitável que a Câmara se curve a um decreto dessa forma. Então, para dialogar com o vereador Policineto, nós dialogamos com o líder do governo disse que haveria a retificação do decreto, que foi isso que eu e o vereador Policineto pedimos a ele, que o decreto fosse retificado, porque daí não haveria necessidade de qualquer outra ação. Numa reedição do decreto, com um novo texto, suprimindo essa parte que é, inclusive, uma inovação legislativa e que não tem amparo na Constituição por meio de um decreto, não foi feito. Então, essa casa reagirá a esse texto. Nós vamos, sim, encontrar o instrumento jurídico adequado para combater essa parte desse texto do decreto que desfez algo que a Câmara fez, inclusive com concordância do governo. Se não for assim, se nós não vislumbrarmos a celeridade que o vereador Policy agora alardeia, nós, e aí essa é a minha proposta, faremos via outro projeto de lei para retificar esse texto. De uma forma ou de outra, a Câmara se posicionará sim e garantirá aquilo que foi votado e sancionado pelo prefeito em relação à isenção das TPUs para o ano que vem. Essa é minha palavra, eu estou dando minha palavra aos vereadores que serão respeitados nas suas decisões. agradecer, senhor presidente, e lembrar, nós realizamos um debate durante 15 dias para chegar a esta equação. Não era uma equação do ponto de vista fiscal e financeiro grande, mas do ponto de vista do alcance era. São feiras de arte e artesanato, feiras criativas, que teriam os seus TPUs isentos, seriam as bancas de jornais, as bancas de feira, os espaços nos sacolões, nos mercados, os ambulantes, aqueles que têm TPU, aqueles que estão no Tô Legal. Por incrível que pareça, a atividade econômica mais simples, que mais precisa do apoio público, teve um tapa na cara da equipe que assessora o prefeito, porque tenho certeza que o prefeito não tem a dimensão do que colocaram na frente dele para ele assinar. Portanto, a gente precisa ajudar o prefeito a corrigir um erro que alguém levou na mão dele. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fábio Riva. Não, senhor presidente, realmente nós fizemos essa conversa semana passada, com a concordância do Executivo de retificar esse decreto. Hoje eu estava aí na casa a todo momento, precisei sair, e amanhã vou cobrar, como já cobrei agora, porque o vereador Policy me viu aí, se tivesse até lembrado, teria feito esse comunicado ao Executivo, mas tem um comprometimento do Executivo em fazer isso e vou cobrar o Executivo, até porque no dia que o vereador Policy nos alertou, Vossa Excelência estava junto, já fiz contato com o Executivo e o Executivo, através da Casa Civil, ia fazer essa retificação no decreto e assim corroborar aquilo que a Câmara aprovou. Então, com certeza, estarei falando com o Executivo ainda hoje, mas amanhã provavelmente eu dou uma resposta a todos aí na casa. Bom, obrigado. Agradecer ao vereador Fábio Riva. Nós vamos dar um prazo para isso acontecer. Eu estou absolutamente de acordo com o vereador Policy na sua fala. Nós vamos dar um prazo para isso acontecer. Isso não é nenhuma forma de pressão, isso não é nenhuma forma desrespeitosa de tratar o Executivo, mas a Câmara precisa tomar medidas em função desse acontecimento e eu, como presidente da Casa, gostaria que isso acontecesse no prazo máximo de 5, 6 dias, ou seja, segunda-feira que vem. Se de segunda para terça isso não for alterado, segunda para terça-feira da semana que vem, daí nós vamos acionar a Procuradoria ou um novo projeto de lei. Esse é o prazo que eu estou dando ao líder do governo para retificar o decreto. Do contrário, nós tomaremos outras... Senhor presidente, como vereador também e um dos que fizeram coro a esse projeto, inclusive a essa isenção, eu tenho certeza que aqui vai ter um empenho, o Executivo vai se empenhar
e muito antes, eu quero fazer aqui a fala de antes até desse prazo poder apresentar aos vereadores a retificação do decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio Riba. Não havendo mais nada a ser tratado, estamos Senhor presidente, no nosso trabalho.